Olá, como estão? Espero que bem. Bem, antecipadamente aqui, antes de começar o vídeo de hoje, uma draja de antipsiquiatria. Lembrando que a formação em filosofia clínica já começou, mas as pessoas que querem ainda participar, tivemos apenas um encontro, podem entrar no site da Epoqué, que está aqui na descrição do vídeo, acessar ali, ver como funciona, acessar o formulário, inscrever-se, que a gente entra em contato e pode continuar ainda, pode entrar ainda na formação. E também, se gostarem do vídeo, querem dar like, querem se inscrever no canal para receber informações, vídeos, podcasts, textos, blogs, podem se inscrever tanto no site da Epoqué quanto no canal aqui do YouTube, que ajuda aí os vídeos e as informações chegarem a mais pessoas. Bom, vamos lá então. Hoje eu quero falar um pouco sobre iniciar o pensamento sobre a questão da farmacologia na psiquiatria. E para mim eu acho que o paradigma, o modelo mais importante para a gente compreender como as drogas psiquiátricas atuam para quem as toma é dividir, como faz a Joanna Moncrieff, uma psiquiatra estudiosa da ciência dos psicofármacos, da farmacologia, separar um modelo centrado na doença, de drogas que tem um modelo centrado na doença e de drogas que tem um modelo centrado na própria droga, no próprio medicamento. O modelo centrado na doença é emprestado à medicina geral, onde a maioria dos medicamentos modernos atua nas vias fisiológicas que produzem os sintomas de uma doença. Por exemplo, o tratamento com insulina para diabetes ajuda a corrigir a deficiência de insulina que leva aos sintomas de diabetes. Tem uma doença objetiva, mensurável, manipulável por instrumentos ou diretamente do médico, clínico ou através de instrumentalização de exames, e aí tem um medicamento que atua diretamente, centrado nessa doença, nesse órgão, nessa questão do corpo. É um modelo de droga, de medicamento centrado na doença. E o modelo de medicamento ou de droga centrado na própria droga é aquele em que a droga não atua diretamente numa questão fisiológica, não corrige nada no corpo biologicamente, mas simplesmente altera o estado anímico da pessoa. E ela passa a se comportar diferente a partir da ingestão dessa droga. Essas são as drogas psicoativas. E, fundamentalmente, embora as drogas psiquiátricas queiram vender a imagem de que elas são drogas com um modelo centrado em alguma doença fisiológica, um desequilíbrio químico no cérebro, na verdade, por provas e mais provas científicas que se faz aí ao redor, que eu vou mostrar para vocês algumas hoje, dos efeitos dessas drogas no corpo de quem toma. Essas drogas psiquiátricas são drogas com modelo centrado na própria droga. Então elas não têm efeitos colaterais, elas têm os próprios efeitos da droga. Quando se toma um LSD, quando se injeta aí uma cocaína, uma heroína, uma droga qualquer, uma tarja preta aí da psiquiatria, o que está fazendo é alterando a própria constituição fisiológica através da ingestão, o que se chama intoxicação, e essa intoxicação gera estados anímicos diferenciados enquanto a pessoa está intoxicada. É esse o modelo das drogas psiquiátricas. Ela não é um modelo centrado na doença, ela não atinge nenhuma questão, não atua em nenhuma questão fisiológica, biológica, desequilíbrio químico no cérebro, em qualquer coisa. Ela atua a partir das suas próprias características, das suas próprias características que a própria droga tem, como o álcool, como a maconha, como a cocaína, como a heroína, como qualquer droga psicoativa, como o próprio café. Bom, vamos lá. Como é que, para mim, então, fundamental é a gente estabelecer essa divisão de drogas, modelo de drogas ou de medicamentos centrados na doença, que é a medicina, modelos de droga ou de medicamentos centrados na própria droga, que são as drogas psicoativas, nas quais está inserido aí
todas as drogas psiquiátricas. Antes da década de 1950, os medicamentos prescritos para pacientes psiquiátricos eram compreendidos de forma bastante diferente do que hoje a psiquiatria biológica nos diz, né? Que era de acordo com o que se chama o modelo de ação de medicamentos centrado nos medicamentos. Então, antes de 50, se tinha a noção de que esses medicamentos psiquiátricos, dentro dos hospitais psiquiátricos onde se atuava, onde se ingeria, se dava esses medicamentos para as pessoas, eram medicamentos centrados na própria substância química, né? Nas próprias características do medicamento. Eles sabiam, tinham a noção clara de que não estavam atingindo nenhuma cura biológica. Esse modelo é chamado, né, porque sugere que os medicamentos psiquiátricos precisam ser compreendidos, antes de tudo, como medicamentos. Isso é fundamental, né? Ou seja, são substâncias químicas que alteram a maneira como o corpo funciona. Além disso, as drogas psiquiátricas são um tipo especial de droga, conhecido como drogas psicoativas, que são substâncias que afetam o funcionamento do cérebro e que, como consequência, alteram a experiência mental subjetiva da pessoa e o seu comportamento. Então, de acordo com um modelo centrado, né, nas drogas, que é o caso das drogas psiquiátricas, em vez de reverter alguma anormalidade cerebral subjacente, como o desequilíbrio físico no cérebro que eles tanto propagam, as próprias drogas psiquiátricas criam um estado normal e alterado de funcionamento físico e mental. São elas que alteram o funcionamento, né, do sistema nervoso central. Elas são drogas psicoativas, drogas psicoativas. Por definição, são substâncias químicas que agem no sistema nervoso central e, ao fazer isso, produzem mudanças na percepção, no humor, na consciência e no comportamento da pessoa que ingere essas drogas. As substâncias psicoativas mais conhecidas aí são drogas que a gente chama de recreativas, como álcool, nicotina, heroína, cannabis, LSD, né? Café aqui. Quando pensamos em drogas recreativas, nos referimos aos estados mentais alterados que elas produzem, como falei antes, intoxicação. Algumas drogas, como o álcool, produzem estados de intoxicação profundos, dependendo de cada pessoa, e na dose de cada pessoa é diferente para cada pessoa, e facilmente identificáveis, enquanto a intoxicação, por exemplo, produzida por drogas como a nicotina e a cafeína, é mais sutil. Para algumas pessoas, tomar uma xícara de café de manhã não dorme à noite. Para outras pessoas, como eu, posso tomar durante a noite, antes de dormir, durmo tranquilamente. Funciona de acordo com cada corpo. E não está atingido nenhum desequilíbrio, ou nenhum desequilíbrio biológico no meu corpo. As drogas psiquiátricas também produzem estados de intoxicação, porque estão nesse âmbito das drogas centradas no modelo das próprias drogas, cujas as características dessa intoxicação variam de acordo com o tipo da droga ingerida. É importante perceber desde o início que nenhum desequilíbrio químico, um outro processo biológico que possa explicar a ação dos medicamentos de forma centrada na doença, como que é a psiquiatria biológica, foi comprovado por qualquer transtorno psiquiátrico desde antes de 1950 que estão tentando provar isso. A teoria, por exemplo, da serotonina da depressão e a hipótese da dopamina na esquizofrenia, que parecem sugerir que os medicamentos agem de uma forma centrada em alguma doença, permanecem somente hipóteses. Então, o primeiro passo é a gente compreender esses dois âmbitos e perceber que a droga, o modelo de droga centrar na doença são os antibióticos, antihistamínicos, a insulina, a penicilina. E as drogas centradas, o modelo de drogas centradas na própria droga, são todas as drogas psicoativas, incluindo as drogas psiquiátricas. Elas não são do modelo médico, que estão atingindo alguma doença. Vou repetir aqui. A teoria da serotonina, da depressão, da esquizofrenia, da dopamina na esquizofrenia, permanece em hipóteses desde 1950. Eles acreditam que isso possa acontecer, mas não há prova alguma biológica, clínica, científica ou médica para estas hipóteses.
A partir disso, é interessante pensar um pouco a questão da farmacologia. Estamos falando das drogas psiquiátricas. O que é a farmacologia? A farmacologia, de forma muito resumida, ela estuda a química dos medicamentos e como eles interagem com o corpo. Suas ações, seus efeitos, suas propriedades em relação ao corpo humano, fundamentalmente, que é o que interessa aqui. A minha pergunta é, quanto tempo um médico ou um psiquiatra que faz a medicina estuda na universidade a farmacologia como disciplina? Eu juro que eu não sei, eu gostaria de saber, se vocês sabem, podem responder aqui nos comentários. 1 semestre, 2 semestres? Sim, faz parte da disciplina da medicina a farmacologia, mas a farmacologia ela é uma disciplina separada, é um estudo separado, é uma especialização. Quanto tempo um médico ou um psiquiatra que faz medicina estuda na universidade a farmacologia como disciplina? Acredito, pura crença, 1 ou 2 meses, 2 semestres de farmacologia. Como que com esse tempo de estudo pode o psiquiatra, que é aqui o meu alvo, receitar psicoativos dessa natureza, que tem ação dessa natureza forte no sistema nervoso central das pessoas, pode ele estar certo do que ele está dando para as pessoas. Fala um pouquinho sobre algumas questões da farmacologia. Como em outros campos da ciência, o acaso desempenhou um papel decisivo na criação das modernas drogas psicotrópicas que a psiquiatria usa hoje, né? Assim como a penicilina e outras descobertas da ciência em outras áreas também. O acaso desempenha um papel decisivo na descoberta e na criação de novas técnicas ou medicamentos. Pode parecer que o desenvolvimento dessas drogas foi fruto de pesquisas planejadas e de amplo conhecimento dos mecanismos neurobiológicos que explicam os transtornos mentais. Mas nada poderia estar mais longe da verdade, pois ainda hoje se discutem, em vários âmbitos, as bases biológicas, se critica as bases biológicas, se discute as bases biológicas, quanto às possíveis causas dos transtornos mentais, que é o que eu faço aqui sistematicamente. Eu coloco em xeque essas causas biológicas, não por mim mesmo, mas pelos estudos que existem ao redor desta crença psiquiátrica dos transtornos mentais. Nem mesmo os mecanismos de ação da maioria dos psicoativos, psicotrópicos, que a psiquiatria usa, parecem estar cientificamente estabelecidos, apesar de seu amplo uso e reconhecida eficácia no tratamento dos sintomas dos chamados transtornos mentais. Talvez a palavra que melhor descreva como as drogas psicotrópicas ou psicoativas da psiquiatria foram descobertas, entre aspas, seja o termo causalidade por azar. Assim, não é só o mero acaso que levou à descoberta das drogas psiquiátricas, mas também a sagacidade das pessoas que estavam observando seus efeitos nos hospitais psiquiátricos, que alguns usavam como sedação, como cura para o Parkinson, como anestesia, e viram que os efeitos em pessoas que não estavam com Parkinson produziam nessas pessoas um estado de ânimo mais calmo. Os efeitos eles viram. Por que isso interagia no corpo não se sabia. Eram, como se supunha antes, corretamente, um modelo centrado de drogas nas próprias propriedades dessas drogas. O termo causalidade por azar foi cunhado aí por um historiador chamado Horace Walpole, inglês, né, em 1754, para se referir a uma descoberta feita por acidente e sagacidade de algo que inicialmente não foi procurado. Então isso acontece demais nas ciências, em várias áreas, e assim com as drogas psiquiátricas. E aí, descoberto que essas drogas tinham um efeito sedante ou um efeito estimulante, sem saber por que algumas pessoas que ingeriam se intoxicavam com elas, começaram a tentar provar
que elas estavam corrigindo algo biologicamente no corpo da pessoa. Tipo assim, tô com dor de cabeça, tomo aspirina, então a aspirina está suprindo uma falta de ácido na minha cabeça. Não, eu tô com sono, tomo café, o café ele tá corrigindo uma falta de cafeína no meu corpo. Não, mas esse foi o pensamento deles. Se as pessoas tomam uma substância que tem essa atividade, uma propriedade ativa tal, pode ser a hipótese de que esteja faltando essa substância na pessoa. Então foram fazer pesquisas para comprovar isso. E aí entra a farmacologia. E como elas fazem seus testes clínicos, como elas fazem esse estudo da química em relação ao corpo humano. Mas antes de testar qualquer medicamento em humanos, diferentes testes e investigações devem ser realizados por lei para demonstrar o seu modo de ação, a sua eficácia, a faixa de dosagem, o metabolismo, a toxicidade de curto prazo, em diferentes espécies animais. Tanto em vivo, quanto in vitro, como eles chamam. Esses testes são conhecidos como ensaios pré-clínicos, em oposição aos ensaios clínicos já realizados exclusivamente em humanos, que é o passo seguinte, seria o passo seguinte. Então, o problema da identificação de alvos farmacológicos é ainda mais notável no caso da chamada farmacologia animal. Como podemos ter certeza de identificar a ação psíquica de uma droga em animais? Uma crítica aqui à própria maneira que a farmacologia leva para comprovar os efeitos, as propriedades e o funcionamento dessas drogas psicoativas da psiquiatria nos seres humanos. Fazem os testes preclínicos em animais. Até que ponto o reino animal é semelhante aos humanos nas suas aflições mentais? É possível falar de sentimentos, estados de espírito da mesma qualidade que o ser humano nos animais? Existem animais psicóticos, neuróticos, deprimidos? Nesse último caso, se no campo humano não existem testes cientificamente objetivos para diagnosticar transtornos mentais, não existe. Como se determina a ação e a eficácia de um determinado psicotrópico, psicoativo? Se os animais carecem de uma linguagem verdadeira e só podemos observar o seu comportamento, na verdade eles nos tratam como os ratinhos de laboratório. É assim que os psiquiatras fazem. É o máximo que eles podem chegar. Finalmente, os mecanismos neurofisiológicos de ação das drogas psicotrópicas em outros mamíferos são pelo menos semelhantes aos dos seres humanos? Todas essas questões e muitas outras foram levantadas por pesquisadores no mundo todo da área da psicofarmacologia pré-clínica e ainda estão longe de serem resolvidas. Longe. Existem muitos artigos sobre isso, criticando e colocando em dúvida essa fase pré-clínica da farmacologia nos testes de drogas psiquiátricas em animais. Como se relacionam essas duas categorias? Há um hiato enorme aí. Entre as diversas razões para explicar o fracasso da terapia farmacológica nos transtornos mentais, foram apontados, entre muitas das razões, o sistema de classificação e diagnóstico dos transtornos mentais, como o DSM-4, baseado em grupos de sintomas e não de etiologia, não de causas, neurobiologia, epidemiologia, a genética, ou a resposta à medicação, a validade altamente discutível dos modelos animais de transtornos mentais, a ausência de mecanismos fisiopatológicos claros e diferenciados entre diferentes transtornos mentais não existe. O uso de sintomas subjetivos e não de testes analíticos objetivos para o diagnóstico dos tais transtornos mentais. O demasiado abordagem farmacológica da atividade dos medicamentos psicotrópicos baseada entre um agonismo ou antagonismo de determinados subtipos de receptores químicos, numa tentativa mais específica de simplificar como os neurônios funcionam.
esquecendo mecanismos biológicos de longo prazo, mais gerais, mais complexos, mais relevantes, como, por exemplo, a plasticidade genética ou neuronal. É um reducionismo simplista a explicação que a psiquiatria biológica usa para tentar levantar essa hipótese, que é só a hipótese, do desequilíbrio químico no cérebro. Dopamina, serotonina, todas essas coisas. Devemos ter em mente também que a maioria dos dados obtidos, por exemplo, em coelhos ou primatas, nesses ensaios pré-clínicos, são difíceis de extrapolar para os humanos, apesar de sua semelhança genética, mais ou menos 70%, né? No ratos, 98% no chimpanzé. Uma vez que existem grandes diferenças, especialmente na farmacocinética, mas também na farmacodinâmica, aspecto ao qual não se dá muita atenção. O problema dos psicotrópicos, né, das drogas psicoativas, é uma dupla limitação no tratamento das supostas doenças mentais. Em primeiro lugar, compreender os transtornos mentais como doença implicaria a existência de mecanismos e causas dessa doença, que na psicopatologia não são de todo conhecidos e, portanto, não existem alvos farmacológicos centrados na doença claros sobre como vai agir esses medicamentos. Em segundo lugar, muitas vezes não há acordo quanto à definição específica do conjunto de sintomas típicos da doença dos transtornos mentais, nem testes objetivos para diagnosticá-los. Tem casos fantásticos de que colocam um caso de uma pessoa sendo na frente de um psiquiatra num vídeo falando da sua questão e mostra esse vídeo para psiquiatras norte-americanos. Isso é fato, isso existiu. E eles, dos que viram, mais de 90% diagnosticam essa pessoa que está no vídeo falando com outro psiquiatra de que ela é esquizofrênica. Não, perdão, que tem TDAH. Esse mesmo vídeo é mostrado para os franceses. Só 2% dos que viram os franceses diagnosticaram esse mesmo vídeo como TDAH. Onde é que está a objetividade do diagnóstico? Onde é que está o diagnóstico diferencial? Não existe em psiquiatria. A única coisa atualmente disponível é um conjunto de classificações sintomáticas, normalmente acordadas por associações de psiquiatras, normalmente a norte-americana, em conluio aí também com as empresas farmacêuticas, que é o caso do DSM-4, do 5. Como se não conhece a origem, nem a suposta fisiopatologia dos transtornos mentais tradicionais, como a esquizofrenia ou a depressão, essas classificações incorporam novos transtornos em sucessivas edições, baseadas em quê? Em estudos científicos? Farmacológicos? Não, em reuniões. Vamos nos reunir aqui e vamos incorporar quantos transtornos mentais a mais nessa edição. Essas reuniões, o objetivo é chegar a um consenso entre pesquisadores acadêmicos, a indústria farmacêutica, agências reguladoras de saúde, e muitas vezes leva a modificação, inclusive, das indicações dos medicamentos existentes com base nessas reuniões. Se altera o nome da doença, do transtorno mental, tira um e se estabelece. Isso não é medicina. Não é medicina, nem aqui nem em lugar nenhum. Não é ciência. Essas reuniões também decidem que tipos de testes e desenhos experimentais são mais apropriados para examinar a eficácia dos medicamentos. Embora faz mais de 50 anos que o resultado é sempre o mesmo. Eles não conseguem provar nada a respeito de uma doença biologicamente analisável aos transtornos mentais. Então, os ensaios clínicos, eles, na verdade, não se destinam a promover pesquisas básicas sobre os mecanismos de ação dos medicamentos, como a medicina faz. Porque certamente eles são desconhecidos na maioria dos psicotrópicos. Mas antes são uma ferramenta para justificar e perpetuar o método de produção de novas moléculas que podem ter benefícios comerciais.
mas não para melhorar o conhecimento científico sobre doenças ou ação farmacológica. As multinacionais farmacêuticas, que são as únicas que têm muito dinheiro para manter uma pesquisa durante anos, esforçam-se por demonstrar que nos últimos anos tem sido usada uma farmacologia racional baseada no conhecimento dos mecanismos de ação molecular, que normalmente eles demonstram aí por simulações gráficas computacionais nos simpósios. Em princípio, o objetivo é transmitir a mensagem de que as drogas são agora fabricadas com base no conhecimento da sua estrutura molecular, do seu alvo, né, a doença, quando na realidade essa abordagem experimental falhou sempre. Esse nível de explicação dos mecanismos de ação dos medicamentos, com mais de 60 anos de tentativas, que tentaram considerar Prozac, o lítio, como a pílula mágica que vai acabar com seus problemas sem efeitos colaterais, já se mostrou claramente insuficiente para explicar os efeitos terapêuticos dessas drogas psicotrópicas. No entanto, ainda é frequentemente utilizado como ícone ou metáfora simulada na maioria das descrições utilizadas pelas empresas farmacêuticas para promover os seus produtos, dizendo que é igual à insulina para diabetes, que é uma mentira muito gigante. Bom, dado todo esse preâmbulo, todo esse contexto, qual o papel dos psiquiatras nessa rede? Eles são um intermediário entre a indústria farmacêutica, a farmacologia e o consumidor. Quanto de farmacologia eles sabem para indicar um medicamento ou outro? Sabemos já que muitos psiquiatras indicam medicamentos que são iguais, que não tem uma diferença específica em nenhum aspecto da droga, são só de indústrias diferentes, mas uma oferece mais benefícios para o psiquiatra e ele indica essa ou outra. Quanto que ele sabe da farmacologia, quanto que ele sabe sobre as propriedades, quanto que ele sabe sobre como funcionam essas drogas no corpo humano. Tanto que eles vão fazendo testes, né? Aumenta aqui, diminui ali, não sei, tenta outro, põe mais um, põe dois, quem sabe. E da onde que eles tiram as informações? A quem eles confiam a sua mente e seus conhecimentos dessas informações? Não é nem a indústria farmacêutica, é o vendedor que vai lá dizer, não, isso aqui agora é a última bolachinha do pacote aqui em questão de depressão, antidepressivo. A questão é que os psiquiatras deveriam, dada a sua mediação importantíssima de receber uma droga e ter o canetaço, porque são drogas de tarja preta, que se consumidas fora da assinatura do psiquiatra, elas são ilegais. Ele que tem esse poder poderia e deveria eticamente estar muito mais informado a respeito do que ele está dando para as pessoas, principalmente para crianças e adolescentes. E eles não sabem, são intermediários. Eu entendo. Eu venho do esporte e eu conheço muitas pessoas, treinadores de alto nível, que estão treinando crianças e jovens para chegar ao alto nível do esporte. E são pessoas da quadra, do vôlei, do futebol, do esporte, têm muita experiência em vários âmbitos do esporte. E quando recebem um atleta, começam a treinar um atleta e daqui a pouco vem que é necessário um acompanhamento de um preparador físico mais específico, ou de uma nutrição mais específica, ou de um acompanhamento esportivo, mental esportivo mais específico. Esse cara, que foi um grande atleta, que foi um atleta e que está treinando esse novo atleta, ele tem um pouco de noção sobre isso, ele tem um pouco de noção sobre como funciona a questão mental esportiva, porque na prática dele ele fez isso. Ele tem um pouco de noção como funciona a questão de uma nutrição esportiva, quais são os exercícios que eles vão fazer numa academia para fortalecer a musculatura e o corpo do atleta. Ele tem noções, mas se ele quiser realmente ser efetivo, ele vai contratar especialistas. Ele vai dizer, não, nós temos que ter uma equipe, pequeno atleta.
temos que contratar um nutricionista que sabe exatamente o que vai fazer, temos que contratar uma pessoa do desenvolvimento mental esportivo que vai poder te ajudar especificamente, temos que contratar um preparador físico que vai saber ler a sua biomecânica em relação ao seu esporte, e eu vou me centrar aqui naquilo que eu sou também melhor no que fazer, que é na questão da quadra, do jogo. Mas obviamente que tem muitos treinadores que querem fazer tudo, cobram um pouquinho mais, não, mas pode deixar que eu faça a tua nutrição. E está enrolando, porque não sabe só a experiência dele. Para mim, esse é o modelo do psiquiatra. Antes de dar uma droga, não, peraí, eu tenho um amigo meu que é farmacologista, eu vou passar para ele, vai me dar todas as informações. Não, tudo bem, não preciso saber tudo, mas eu posso me unir a pessoas que saibam e não confiar no vendedor da indústria farmacêutica que está ali só para vender, ganhar sua comissão, a indústria farmacêutica faturar em cima da medicalização da vida do outro, no qual o psiquiatra é o intermediário. Então, ou é uma ignorância ativa, que podemos aí fazer uma analogia com a banalidade do mal, da Hannah Arendt, né? Uma ignorância ativa, se eu sei que eu deveria saber, eu sei que eu deveria pesquisar, mas ativamente eu ignoro. E essa ignorância é a porta de entrada para o mal. Está banalizando aquilo que você... Essa atitude está banalizando o mal que você está fazendo. Não estou fazendo tão mal, está fazendo. A banalização do mal é a gente banalizar que a nossa ação não tem consequências tão ruins assim. Só estou fazendo uma listinha das pessoas que entram no trem. Bom, se elas vão ser queimadas lá, ou vão ser enterradas, ou vão morrer no gás, bom, isso é problema, não é problema meu, né? Eu estou fazendo meu trabalhinho aqui. Está banalizando o mal que você está fazendo. Que foi o Eichmann, no julgamento do Eichmann, que a Hannah Arendt cunhou a banalidade do mal. E nós fazemos isso. E o psiquiatra faz isso quando ele faz a ignorância ativa. Não é nada, só uma droguezinha. Não, a gente vai ajustando aqui, toma um pouquinho, toma ali. Pois é, não sabia que podia dar isso, né? Deu um ataque na pessoa, vontade de se matar. Não, parei, vamos corrigir, a gente toma outro remédio. E isso é uma banalidade do mal. Ignorância ativa. E o psiquiatra, sério, competente, podia dizer assim, essa é minha ignorância. E eu vou me juntar a pessoas que conhecem essa área antes de oferecer e dizer, olha, você pode tomar uma dose, duas, todas as pesquisas científicas sobre a continuidade de uma droga psiquiátrica mostra que tem mais malefícios que benefícios. O uso contínuo de qualquer droga psicoativa, cocaína, maconha, álcool, LSD, o que vocês quiserem, mesmo em pequenas quantidades durante muito tempo, a chance é mais de desestruturar e os malefícios serem maiores que o benefício imediato de quem toma essas drogas. Bom, então esse é o recado de hoje, né? Vou deixar aqui na descrição os livros que eu trouxe aqui como referência para vocês poderem ter acesso também, se quiserem lerem sobre esses assuntos. Muitos livros, vou trazer aqui só 2 que eu acho que foram mais sucintos para que eu possa trazer a mensagem para vocês, tá bom? Qualquer coisa, sugestões, ponham ali nos comentários. Se gostaram ou não gostaram, dê like, compartilhem, que ajuda o canal aí a chegar a mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.